A primeira pergunta que nós queremos saber é o que é ser ministro de louvor na igreja? Qual é a sua função, qual é o seu papel e qual é a importância de um ministro de louvor na igreja hoje? Bom, na verdade, há uma ideia muito aberta com relação ao Ministério de Louvor. Eu acho que é alguma coisa tão abrangente, você pode trabalhar com o louvor na igreja local e você pode trabalhar na igreja como um todo. Eu acho que a área que eu executo é uma área mais especificamente fora da igreja local. A minha igreja é a PIB de São José dos Campos, mas eu raramente estou lá exatamente por causa do meu ministério itinerante que todo mundo conhece. Então eu não tenho assim uma preocupação muito grande com essa nomenclatura, com esse título, não é? Posso assim dizer, de ministro de louvor. Não, eu sou alguém que Deus tem usado na área de pregação da palavra, de ensino da palavra, de admoestação através da música, né? E evidentemente tudo aquilo que você faz, sendo música ou não, dentro do reino, deve redundar em glórias a Deus e deve conduzir o povo de Deus à alegria de estar na presença de Deus e de ser trabalhado pelo Senhor. Então isso é louvor a Deus, em todos os sentidos. Então eu faço uma colocação assim, né? Não necessariamente me fixando a um papel específico, assim, denominado ministro de louvor, mas ao conteúdo do que se faz dentro dessa área que é tão vasta. O que é que o senhor pensa sobre as músicas evangélicas atuais? Por qual o motivo de uma falta de conteúdo tão grande no que é cantado e por que existe uma estrelização tanta dos músicos no Brasil hoje? Bom, o que eu penso da música atual é que aquelas que são boas, as que são ruins. Eu creio que a música evangélica ela tem um papel muito diferenciado de todo outro tipo de música no universo musical de uma nação e de um povo. Evidentemente, a música é um tremendo veículo de comunicação e você tem aqueles que, vamos dizer assim, vendem uma filosofia de vida através de uma música, outros vendem um movimento que se quer fazer até político ou um movimento de qualquer gênero através da música. Uma pessoa pode usar a música para momentos tristes, momentos fúnebres, quanto para momentos de muita ação, né, de muita euforia. Enfim, a música é sempre um canal. Eu acho que a música evangélica, ela deveria ser inconfundível no seu propósito. Eu creio que quem faz música evangélica deveria ter a absoluta consciência de que, ao fazê-lo, ele não pode, em hipótese alguma, ser vulgar, ou ser inexpressivo, ou fazer alguma coisa que fique ao vento, sabe? Que não diga nada, que não... Mesmo que isso possa lhe trazer muitos louros, muitos aplausos, muito dinheiro, sabe? Mas se for vazio, não funciona. Então a minha preocupação, vamos dizer assim, ao escrever, primeiro é pedir que Deus me dê alguma coisa que seja sólida, que vai falar com alguém, que vai fazer alguém tomar algum direcionamento na vida. E eu creio que quando a música tem esse direcionamento, e isso em qualquer área, em qualquer momento, eu digo assim, da vida social. Então, se ela tem esse direcionamento, ela é uma música boa, eu acho assim, eu avalio assim. Se ela não é assim, eu não perco tempo com ela. Por exemplo, eu não ouço no meu carro, eu não ouço eu não perco tempo, eu quero alguma coisa que venha a falar o meu coração. Temos hoje muitos músicos que estão aparecendo na mídia, em programas seculares e até o próprio Festival Promessa. Você acha que a gente tem usado bem essa oportunidade para propagar a palavra de Cristo?
Olha, eu tenho acompanhado pouco. Meu tempo é muito corrido pelo que eu faço, né? E eu tenho muito pouco tempo. E quando eu tenho algum tempo, eu tenho que saber aproveitar o melhor possível. Então eu não tenho visto muitas coisas. Assisto algumas coisas de vez em quando em relance. Então eu já vi pessoas aproveitando bem o tempo, por exemplo, num programa como o programa do Raul Gil, já vi alguém, né, lá de fato testemunhando e dizendo aquilo que precisava ser dito, mas em contrapartida também já vi pessoas no Jô, por exemplo, com um programa de alcance como aquele, totalmente perdidos, sem saber o que dizer, se desnaturalizando, sabe, diante da personalidade que é o Jô Soares. Então, eu acho o seguinte, se tem uma oportunidade, então aproveite bem essa oportunidade e seja realmente quem deve ser, não é? Porque para aproveitar uma popularidade e para chegar num programa desse naipe e não demonstrar de uma forma muito clara a identidade que tem como músico evangélico, sinceramente é melhor que não fosse, não é? Mas a oportunidade em si a gente não pode desprezar. Recentemente o cantor latino expressou seu desejo de enveredar na música gospel. Todavia ele deixou bem claro que ele não mudaria de religião porque o que lhe atraiu ele foi o mercado, o momento do mercado que ele não podia desperdiçar. O que o senhor acha disso? Você acha que o público evangélico, como o público evangélico deveria se posicionar com relação a isso? Como a igreja deveria se posicionar? Como é que ela tem se posicionado? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque a igreja verdadeira se pronunciará e se posicionará. E quando eu digo que a igreja verdadeira, são aqueles que de fato conhecem a palavra, que buscam ao Senhor. Esses não vão se deixar levar. Mas, infelizmente, existe a igreja paralela, existe a igreja organização, a igreja religião, não é? Então, essa igreja cheia de sincronia, de coisas que não combinam com o evangelho, essa igreja está por aí o tempo todo. Então, essas pessoas, elas terão entrada. Sem dúvida alguma. Elas terão entrada. Sendo convertidos ou não, elas poderão fazer uma música evangélica, ganhar aplausos e vender muitos CDs. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a igreja verdadeira, ela se posicionará. Ela sentirá aquilo que é estranho no seu meio e certamente rejeitará. Saindo um pouco do contexto mais macro de Brasil e entrando num contexto mais igreja local. Quais orientações você daria para um músico que compõe músicas evangélicas? Como é que ele poderia compor belas canções como Autor da Fé, como o Autor da Minha Fé, como é o Evangelho, como expressão de louvor? Músicas que são tão conhecidas do grupo Logos, que tem abençoado tantas pessoas. Que dicas o senhor dá para pessoas que estão compondo músicas para a igreja local? Como é que elas podem trazer verdades tão profundas do Evangelho em canções? Eu acho que o que há de profundo, vamos dizer assim, em uma letra evangélica, é que ela seja bem cerceada na palavra. É claro que existe um contexto em que você vai ter que aplicar essa palavra. Mas tendo esse embasamento bíblico, porque o que resolve a situação de uma pessoa é aquilo que Deus diz sobre o que ela deve fazer e como ela deve ser. O aconselhamento bíblico é sempre o melhor. Então, cabe ao compositor saber fazer essa colocação, saber encaixar essa palavra. Eu acho que a música, ela é como uma pregação. Se um pregador vai falar com o auditório, ele não conhece o auditório, ele não sabe da necessidade do auditório, ele não tem esses pressupostos de como ele deveria falar ou que lição ele deveria trazer, então ele vai ficar perdido. Eu acho que a música tem esse direcionamento. Precisa ter um bom embasamento bíblico e precisa ter uma contextualização, quer dizer, um modo certo de atingir aquela necessidade específica. Foi assim, por exemplo, com o Evangelho.
e com outras canções que a gente fez, a olhar a necessidade atual da igreja. Então, essa foi uma das necessidades, né? Como abordar a palavra de Deus em termos de evangelização.